everybody! Vamos falar de Simple Present and W8 questions. Aquelas palavrinhas que começam com WH, sabe? Who, what, where. So, let's go! Para começar a aula sobre Simple Present, eu trouxe uma tirinha dos Peanuts para que a gente já dê uma trabalhada ali rapidamente em vocabulário e já veja na prática o uso desse tempo verbal. Então, no primeiro quadrinho, tá assim. I need to run home because it's raining and I'm afraid my dog is getting wet. Então, ali a gente já tem a estrutura de presente. I need to run. Eu preciso correr. I need to run. And I'm afraid. I am afraid. Tem o verbo to be no presente ali também. Outra forma, outra estrutura de simple present. I am afraid. Ok? No segundo. Yes, he has a doghouse, but he never goes in it. O que está acontecendo? A gente tem ali o Charlie Brown. He is in classroom. Né? Ele está na sala de aula. Ó. E ele pede, I need to run home. Eu preciso correr para casa. Por quê? It's raining. Está chovendo. And I am afraid my dog is getting wet. Eu temo, estou com medo que meu cachorro vai ficar molhado. Na segunda, ele já trabalha o simple present com o uso do he, porque ele não está falando mais de I need, mas é o he, o meu cachorro, o Snoopy, ok? Então, quando eu falo de um animal e eu sei o gênero, né? Eu sei que o Snoopy é macho, por exemplo, é um menino, né? Eu uso he, eu posso usar o he, ou posso usar o it também, mas se eu sei o gênero, eu posso usar o he, tá? Yes. He has a doghouse. Has é o verbo have. Mas como eu estou falando de he, eu preciso colocar o have com S. Só que o have é um verbo irregular nessa questão do S. Não existe haves. Então fica has. She has, he has, I have. Ok? Então, he has a doghouse. Ele tem uma casa de cachorro. Mas he never goes. Go é um verbo também que precisa concordar. Ele, como eu estou falando de he, é um verbo que precisa estar com S. Como é um verbo que termina em O, eu coloco ES. But he never goes in it. Ele tem uma casinha de cachorro, mas ele nunca entra na casinha do cachorro. Vocês lembram do Snoopy? Que ele está sempre em cima ali, no teto da casinha? Dorme ali, fica por ali. Por isso que o Charlie Brown está preocupado. O próximo quadrinho tá No, he doesn't have. Então, ao invés de usar has aqui, eu usei o have. Por que se eu tô falando de he? Porque na negativa do simple present, eu preciso usar o auxiliar does para o he e colocar o not. Então, he does not have an umbrella. Umbrella, guarda-chuva. Ele não tem um guarda-chuva. And I don't know what he does when it rains. Eu não sei o que ele faz quando chove. What? A gente também vai estudar W8 questions, então aqui já tem uma. What? O que ele faz? What he does. Olha o verbo do, que termina em O. Também tem ES, igual goes. E when, outra W8 question. Quando? Quando chove. Ok? E o que o Snoopy faz quando chove? Olha ali no último quadradinho, né? Na tirinha. Então, seguindo, estrutura do simple present. Eu posso usar o to be, né? Igual ele falou, I am afraid. Eu estou com medo, né? I am afraid. I am happy. He is happy. Ele está feliz. Então, eu preciso respeitar ali o to be correto para cada pronome. Tá? Isso a gente já sabe, decore e salteado. I am, you are, he, she, it is, we are, you no plural, are, they are. Na negativa, eu posso ou escrever are not ou aren't, ou escrever is not ou isn't, tá? Aqui, aren't, isn't. Aqui, abreviado.
Porém, não existe abreviação para am not. Ó, não existe amn't. I am sad. Não, I am not sad. Eu não estou triste, tá? Então, na afirmativa e na negativa tá aí. E lá embaixo tem para perguntas. E se eu quiser perguntar, eu tô falando, você tá feliz? Are you happy? O verbo to be vem na frente. Are they happy? Eles estão felizes? Is she rich? Ela é rica? E na negativa ali, respondendo de forma negativa, no, they aren't. Ou yes, they are, na forma afirmativa, ok? Então, no caso do simple present, quando eu envolvo to be, eu preciso colocar o auxiliar to be, am, is ou are. Já se eu não estou falando de to be, o auxiliar é do ou does. Tá? Se eu falo I, you, we, they, eu uso do. He, she, it, eu uso does. Aqui eu coloquei uma forma diferente, uma forma, na verdade, que eu trabalho muito em sala de aula, que é o mind map, né? Para vocês criarem um mapa mental de vocês. E eu acho que funciona muito quando a gente fala de estrutura de tempo verbal. Aqui eu fiz o meu, e eu encorajo realmente vocês, motivo vocês a fazerem em casa. Crie o seu, use canetas coloridas, faça com as suas palavras, desde que tenha todas essas informações corretas aí, tá? Então, para que eu uso o simple present? Para falar de habits and facts that do not change. Hábitos e fatos que não mudam. Hábitos, rotinas. Eu acordo às 6 da manhã todos os dias. Isso é um hábito, é uma rotina, né? Então, eu uso o simple present. Ali eu tenho em cima as 3 formas, ó, de escrever, a afirmativa, negativa e a interrogativa. Tenho aqui umas palavrinhas, time expressions, que me ajudam a falar sobre simple present. Se é rotina, é algo que eu faço, um hábito, eu faço dia a dia, eu faço toda semana, every day, todos os dias, every night, toda noite, every month, todo mês. E os advérbios de frequência aqui. Sempre, always, never, nunca. I never wake up late. Eu nunca acordo tarde. I always wake up late. Eu sempre acordo tarde. Né? Então, você pode usar um advérbio de frequência. Tá? E o que eu quero chamar a atenção de vocês é essa partezinha aqui de baixo, onde tem o verbo com o S. Sempre que você estiver trabalhando a forma afirmativa do he, she, it, olha o meu exemplo. She lives in New York City. Sempre vai ter o S. Só que tem algumas exceções. Por exemplo, os verbos que terminam em SS, SC, CH, eles têm uma... Você não vai colocar mais um S depois de QS, por exemplo. Você coloca ES. Wash, washes. E aqui tem uma coisinha bem interessante também. Se o verbo terminar em Y e você precisa colocar o S, você vai olhar para a letra antes do Y. Se antes do Y tem uma consoante, por exemplo, study, você tira o Y e coloca IS. Mas se antes do Y você tem uma vogal, por exemplo, play, e aqui eu coloquei buy, stay, você não tira o Y, você só coloca o S, ok? E para todos os outros verbos é só você colocar o S. A grande maioria dos verbos é só você pôr o S, ok? Aqui tem de novo a regrinha, tá? Mais explicadinho, mas é basicamente aquele último quadro do Mind Map que eu criei ali na outra tela. E pulando então para WA Questions. Na tirinha que a gente começou a tela ali, você viu o WA Questions no meio da frase, né? What, when. What he does when it rains. Tá? Em inglês, a gente chama de WA Questions porque normalmente elas aparecem no começo da frase. Mas nada impede de você colocar no meio também. E esse uso é bem parecido com o português, então você não precisa se preocupar. O que ele vai fazer, o que ele faz quando chove. Então, de boa,
tá? Vocês só precisam memorizar e lembrar do uso, para que você não confunda, tá? Por exemplo, when com where. When é quando, where é onde, tá? Então, aqui tem alguns exemplos. What do you want for dinner? O que você quer de jantar? O que você quer para o jantar? Vamos pedir alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Tá? When does he go to school? Quando ele vai para a escola? E aqui a W8 question, elas são tão importantes, porque quando você pergunta com uma W8 question, por exemplo, when does he go to school? Quando? O quando, que é a informação que você realmente quer saber ali, o quando tem que vir primeiro de tudo na frase. Então, ela vai até antes do auxiliar does he go to school. Tá? Então, when does he go to school? Quando que ele vai para a escola? Tá? E aqui eu não vou passar por todos, mas eu quero destacar alguns. A diferença do what e do which. What e which significam o que ou qual, tá? Significam qual. Qual a diferença? O what, eu pergunto, por exemplo, what is your name? Qual é o seu nome? Já o which, eu dou opção, tá? Which is your favorite color? Purple or yellow? Qual a sua cor favorita? Roxo ou amarela? Então, se apareceu qual e eu tenho opção para você ali, então eu uso which. Essa é a diferença do what e do which para qual, tá? E o who e o whom? Who, quem, whom, quem. A diferença é que who é para sujeito. Who do you want to invite for our party? Fabrício. Fabrício is coming to my party. Ok? Whom do you see every Monday? Quem é que você vê segunda-feira? I see Fabrício every Monday. Então, quando eu uso who para objeto, quem para objeto, desculpa. Quando eu quero saber quem e ele vem na forma de objeto na frase, eu uso whom, ok? Tem alguns exercícios para vocês aqui, de forma bem prática, tá? Então, copiem aí, chequem depois com o gabarito deixado, para vocês checarem, acompanharem os acertos de vocês. Aqui vocês vão circular, qual é a correta. We sometimes read or reads. Escolhe lá. Quando que eu uso S? Eu uso S no verbo para we ou não? Então, façam lá. Exercise number 2. Vocês vão escolher entre tantas daquelas W8 questions ali, para colocar ali. Ok? Por exemplo, letter B. Tarara, are you? I'm Stephanie. Who are you? I'm Stephanie. Quem é você? Eu sou Stephanie. Ok? Então, preencha ali. Number 3. Escolha preenche corretamente usando o simple present. They not like, they don't like, they doesn't like. Como que fica? O like na negativa para o they. E assim em diante ali para todos. Escolha a alternativa correta para completar de forma correta essas frases. Number 4. Choose the correct sentence. Uma só está correta aí nessas alternativas. Qual é a correta? De acordo com o simple present. Aqui também, somente uma está correta. Escolha para mim qual é a correta. E assim eu finalizo os exercícios do simple present e W8 questions. Dúvidas? Escreve para mim. Beleza? Bye bye. See ya.